Olá, tudo bem? Sou Gislene Teixeira, especialista em relacionamento e sexualidade, mediadora e conciliadora de conflitos. Você já está inscrito aqui no canal? Não? Então clica aqui embaixo em inscrever-se, depois você clica no sininho, assim todo vídeo novo que for postado aqui no canal, automaticamente você é notificado, ok? Aproveita, já curte, compartilha e comente com a gente também, ok? Hoje eu vou falar sobre infidelidade financeira. São tantas as formas de infidelidade e a financeira é uma delas. Saiba que a infidelidade financeira é o segundo maior motivo de divórcios no mundo, só perde para a infidelidade sexual. Então, é algo que a gente realmente precisa prestar bastante atenção e desde o começo do relacionamento a gente já começar a pontuar essas questões para que não aconteça lá na frente a infidelidade financeira. Então é preciso que tudo seja colocado em pratos limpos para que não tenha nenhum problema no futuro. E eu sempre falo, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre contrato de expectativa. Quando você começa um relacionamento, é interessante, é inteligente que se faça um contrato de expectativas em âmbito geral do relacionamento, todos os aspectos. E o financeiro também entra nesse contrato de expectativas. Então, eu pontuei aqui algumas questões sobre a infidelidade financeira. A infidelidade financeira, ela chama infidelidade porque realmente quando se esconde sobre as finanças, seja pela questão positiva ou pela questão negativa, a pessoa, o outro que não foi informado da situação, ele se sente realmente traído, ele entende, né, que teve uma mentira, que teve um segredo guardado aí, e se é um casal, e no relacionamento não deve ter segredos, claro que depende de como está estruturado este relacionamento, as questões todas precisam estar às claras. Então, quando tem algo que não está revelado, a pessoa entende como uma traição, ela foi enganada, teve uma mentira, teve algo por trás, né, sendo manipulado aí. Por isso, a questão da infidelidade. E quando isso acontece, né, essa não verdade ou não trazer à tona, a pessoa acaba colocando em questão a confiabilidade, quebra-se a confiança e aí o que era apenas uma questão financeira acaba se estendendo para todas as outras áreas do relacionamento. Então, realmente, existe a quebra de confiança. E aí as pessoas pensam, peraí, se ela me escondeu daquela dívida, o que mais que ela vai me esconder? Será que todas as vezes que ela me disser um negócio, uma situação, é realmente isso ou tem mais alguma coisa por trás dessa situação? E aí vai para todas as outras áreas, o relacionamento, a afetividade, a questão sexual, enfim, todas, de fato todas, né? E precisa entender como é que fica esta relação, esta situação exposta dentro do seu relacionamento, porque cada relacionamento é único, então não existe uma regra, não existe uma receita, não existe um critério, um padrão a ser seguido, mas é preciso pensar nestes detalhes. Na questão da infidelidade financeira, entram questões múltiplas. Então, dívidas que normalmente as pessoas não contam, né? E tem muitos motivos pelos quais as pessoas não contam, porque não quer se expor, porque o parceiro realmente não vai ajudar a pagar aquela dívida, porque o parceiro vai julgar, porque o parceiro vai criticar, porque uma parte tem a dívida, e a outra parte é uma pessoa extremamente organizada com as finanças e vem o julgamento de você não sabe se organizar, você não é uma pessoa organizada financeiramente e aí vai, né, resvalar em todas as outras situações. Então tem muitos motivos pelos quais as pessoas não contam, mas o que vem em pauta é por que não conta. Então é preciso entender bem como é a dinâmica do relacionamento dos parceiros. E também tem a questão, não é só dívidas, mas questão de, também entra como infidelidade financeira, questões de aplicações, de rendas extras, aluguéis, até mesmo empresas, sociedades, que um dos cônjuges não tem informação. Então, tem o lado negativo, né, das dívidas e tem o lado positivo de ter um rendimento que uma das partes não tem conhecimento e um dia ela descobre, ela fala, por que que escondeu, né? Existem
pesquisas estatísticas que mostram que entre 40% a 60% dos casais praticam a infidelidade financeira. O que precisa então? É preciso ter diálogo sobre essas finanças. Então é preciso também ter planejamento de como é que vão organizar isso em caso de dívidas e mesmo em caso de rendimentos, de aplicações, de aluguéis, de empresas, como que fica estabelecido essas questões. Não é só, normalmente os casais têm muito bem claras essas informações, como é que vão resolver ou como é que vão lidar com isso em caso de divórcio. Ah, então vamos dividir, isso é meu, aquilo é seu, mas no começo da relação, não. Então é preciso esclarecer, não lá no final, na outra ponta da história, quando tudo já deu errado, mas sim no começo da história, no começo da linha, quando tudo realmente está começando. Precisa entender, e aí é do casal, né? Se o que é meu e o que é seu, ou o que é meu é nosso, o que é seu é nosso, como que fica essa questão financeira. E aí entra a questão que eu já falei, né, do contrato de expectativa, que serve para várias situações, vários âmbitos do relacionamento. E dentro desse contrato de expectativa tem a conduta financeira, né, que lá na frente, se não muito bem organizado, pode levar a múltiplos problemas, como eu já mencionei, até mesmo a privação de consumo, e esse consumo pode se estender a vários pontos, né? Desde privação de itens básicos, como reduzir, por exemplo, a compra do supermercado, vamos ter que cortar pela metade, porque realmente não temos dinheiro para pagar, mudar de imóvel, vamos precisar de um imóvel onde o aluguel seja mais barato, ou precisamos mudar para uma casa menor, porque a despesa está muito alta, ou vamos tirar o filho dessa escola, porque nós não podemos pagar mais, tira de uma particular e coloca numa pública, ou tira de uma particular com valor X e coloca numa outra num valor inferior, né? E aí vem essa questão. É claro e é notório, e todo mundo tem essa informação, de que realmente quando se mexe no bolso, né? Quando fala de dinheiro, realmente tem muito problema entre os casais, se isso não está muito claro como é que as coisas funcionam. É fato também que muito disso se dá por conta de que os brasileiros, né, nós não temos o hábito, não é nem o hábito, nós não temos educação financeira, o que deveria termos desde crianças. Claro que hoje em dia já tem muitas escolas que realmente colocam a educação financeira como uma das matérias no currículo escolar. E isso é ótimo, porque vai ajudar, inclusive, não só as finanças, mas inclusive na questão dos relacionamentos afetivos lá na frente. Eu já falei da questão de cortar gastos, né? A questão a infidelidade financeira, muitas vezes ela acontece por pequenos detalhes. Então, hoje as mulheres trabalham, estão no mercado de trabalho, são independentes e têm o próprio dinheiro, e isso é ótimo. Mas, mesmo assim, muitas vezes elas acabam escondendo algumas questões, que também entra como infidelidade financeira, porque, de novo, ela vai ser julgada, ela vai ser criticada, apesar do dinheiro ser dela. Então, por exemplo, consumo. A mulher compra um par de sapatos, e é muito clássico, né? As mulheres bem reconhecem essa informação. Ela compra um sapato, já tem 100 pares de sapato no armário, mas ela compra mais um par de sapato, mais 2, mais 10, não importa quantos, e ela fala, e o vendedor fala assim na loja, com caixa? Ela fala, sem caixa, porque eu não posso chegar com volume em casa. E aí ela chega, né, sem a caixa, ela coloca na bolsa e está tudo ótimo. Muitas vezes a mulher compra 2 pares de sapato, inclusive ela quer a caixa, e ela deixa no carro para não subir com os 2 pares de sapato, ela sobe só com um, né? E o outro ela sobe no dia seguinte, na semana seguinte. Então, por que esconder essas compras, né? Este consumo? A outra questão, contas com cabeleireiro, consumo, né? Com cabeleireiro, sapatos, roupas, essas questões todas. Outro item que pesa bastante é emprestar dinheiro para os familiares, por exemplo, para os amigos, ou para a família, para a mãe, para o pai, às vezes
e essas vezes não são tão raras assim, causa constrangimento entre o casal. Muitas vezes as despesas não estão tão claras, um dos cônjuges sabe que está faltando dinheiro em casa, ele está segurando, mas ele não quer falar, olha, estamos no vermelho, então ele não fala, ele vai tentando ajeitar e a outra parte não sabe disso, e aí tem um dinheiro e o cunhado fala, você pode me emprestar? E ela empresta, porque ela não sabe que na verdade está faltando dinheiro em casa para pagar as contas básicas. Ela não teve essa informação. E aí quando a outra parte, que sabe que está no vermelho, fala, poxa, mas como assim você emprestou o dinheiro? Né? Então precisa estar às claras para que todo mundo saiba exatamente o que pode e o que não pode fazer quando o assunto é dinheiro. A outra questão, e eu já falei isso no começo, omitir as dívidas, né? E omitir também as aplicações, os investimentos financeiros e por que esconder tanto as dívidas quanto os investimentos. O casamento é uma sociedade e como toda sociedade, imagine o seguinte, se um dos sócios omite as despesas reais, né? Você não sabe quais são as despesas reais, o resultado disso ao longo do tempo numa empresa é chegar à falência, porque você acha que tem dinheiro no caixa e não tem, né? E num casamento, já que o casamento também é uma sociedade, vai acontecer a mesma coisa. Uma pessoa vai gastando, achando que tem o dinheiro, tem um recurso financeiro aqui e não tem, né? Então ela não foi informada que não tinha e ela também omite as despesas dela. Ela compra 3 pares de sapato, ela diz que comprou um. E se não existe esse controle financeiro, realmente fica muito mais difícil. Sem contar, eu não vou nem entrar nessa questão, eu vou citar, mas ela é muito mais profunda que isso, onde só um contribui com a questão financeira, né? Só um traz o dinheiro para casa e o outro só gasta. E como é que fica esse ajuste, que também é algo a ser pensado, né? Como que fica essa partilha, essa contribuição? Um contribui colocando dinheiro, outro contribui gastando dinheiro. Chega uma hora que as coisas precisam ser de fato ajustadas. Imprevistos ocorrem, óbvio, né? Com todo mundo. E quando a gente fala em questão financeira, atualmente no Brasil, onde nós estamos aí numa mega crise, né? Com 13 milhões de desempregados, isso é o que se fala, mas eu fui numa palestra outro dia e a informação era assim, 13 milhões de desempregados, só que esse desempregado ele é responsável por mais uma pessoa, já vira o dobro, né? 26 milhões, que é responsável por mais 2 ou 3 filhos, e aí vai gerando, enfim, a conta que foi feita e que faz muito sentido, esses 13 milhões facilmente chega a 40 milhões de desempregados por todas as pessoas envolvidas. Então, um desempregado, ele tem um mundo de gente atrás dele, né? Então, como é que ficam essas questões dentro do relacionamento, dentro da família de fato? Que mais que eu tinha? Eu fui anotando, já acrescentei mais coisas, já pulei. A renda familiar, é preciso sentar e falar sobre dinheiro realmente, sobre a renda familiar. Mesmo que essa renda familiar, ela venha de uma única pessoa, né? Mas tem toda uma família que envolve este único recurso financeiro, essa única renda. E aí precisa entender como é que esse valor vai ser gasto, como é que vai ser investido. Então, precisa ter um planejamento de como que isso vai acontecer. Então, planos e estratégias de férias, de como alcançar alguns objetivos, o que pagar, o que não pagar, se dá para viajar, se não dá, se dá para comprar trocar de carro, comprar aquela bolsa caríssima que você tanto quer, né? Então, como que ficam essas questões? Na época do namoro, logo que se conhece, muitas vezes o homem ele quer impressionar a mulher, então ele leva em lugares caros, ele leva em lugares bons, ele dá presentes, só que na verdade ele não tem recurso para isso, mas é naquele momento de querer impressionar. Isso pode custar muito caro, porque a questão é, se ele impressiona tanto por essa questão financeira e depois que ele conquista essa mulher, ele mostra de fato como é que é a realidade financeira,
vem a infidelidade. Eu fui traída e não estou falando de oportunismo, não estou falando de golpe do baú, não estou falando de nada disso, mas foi mostrada uma realidade que não existe. Então, desde o começo, essa realidade precisa realmente estar às claras, mostrar de fato o que tem e o que não tem, não querer impressionar pela questão financeira quando você não vai conseguir sustentar essa mesma realidade. Depois, o homem provedor, né? Então precisa entender como é que é. O homem sempre teve o instinto de ser provedor. Como que fica essa relação hoje, onde as mulheres trabalham e grande parte das mulheres, não grande parte, mas muitas mulheres tem um salário, tem uma contribuição financeira maior do que a do homem. Como que fica essa relação de fato no relacionamento? Será que o homem aceita bem? Será que não aceita? Então, muitas vezes a mulher ela diz que ganha menos do que ganha para não comprometer a questão emocional, essa gestão que o homem coloca como ele sendo provedor, né? Então, tem uma coisa aí também que precisa ser pensada. Então, precisa ter uma sintonia financeira para resolver todas essas questões. Quando a gente fala de infidelidade financeira ou questão financeira, a gente sabe que afeta tudo. Afeta o relacionamento, sim, pode trazer alguns transtornos bem sérios, como, por exemplo, deixar as pessoas deprimidas, desanimadas, estressadas, angustiadas, nervosas, inseguras no relacionamento como um todo. Traz um medo, o medo acaba aparecendo ali, a autoestima fica também comprometido, o valor pessoal, a pessoa fala, puxa, eu não consigo sustentar a minha família, eu não tô conseguindo pagar o aluguel, eu atrasei a prestação do carro, a minha família, meus filhos, a minha mulher, o que vai acontecer, né? Então, acaba mexendo com a questão emocional da pessoa, do provedor e depois da família como um todo. Vem a vergonha, vem a culpa, e isso acaba levando a algumas outras situações, né? Acaba afetando a saúde física e emocional. Então, altera o sono, altera o apetite, causa crises de enxaqueca, alteração na pressão, leva algumas pessoas a desenvolverem ou aprofundarem, intensificarem ou estabelecerem vícios, né? Com álcool, drogas, cigarro, inclusive descontam toda essa situação na alimentação, na comida. E a outra questão afeta absurdamente, mas absurdamente a questão da libido e da violência, da agressão doméstica. Então é preciso pensar que tudo isso pode ser resolvido, eliminado, ou não de fato acontecer, ou ser bastante minimizado quando as finanças estão às claras. Então, infidelidade financeira, ela causa todos esses transtornos que, na verdade, as pessoas não se dão conta no primeiro momento. Bom, espero que na sua casa a infidelidade financeira não aconteça. Beijos, tchau, tchau!